Bom dia, irmãos. Bom dia. Não falei bom dia ainda. Depois do tempo juntos, durante esses 2 dias, nosso terceiro dia comigo aqui, mas nesses outros tempos, o pastor Leandro falando, o pastor Charles falando ontem e desafiando a igreja, nós vamos continuar falando um pouco sobre o discipulado. Creio que a mente, o conhecimento, o entendimento sobre o que é discipulado talvez tenha sido um pouco mais ampliado, um pouco melhor conceituado na vida de cada um. Tem sido, durante esses dias, melhor entendido de como ele acontece dentro da igreja, o que ele é, o que não é, como ele deve acontecer. Mas se você, e aqui vai um desafio, se você pudesse definir discipulado, conceituar o discipulado, como é que você conceituaria? Será que a gente tem alguém corajoso o suficiente para fazer isso? Voluntário? Nenhum voluntário? Joel? Ninguém manda ser cara de pau, a gente tem coragem de pedir. O que você entende como discipulado, Joel? Se você pudesse definir discipulado de maneira simples, o que você diria que é discipulado? Caminhando com a pessoa, ajudando ela, aprendendo com ela, Tá, então... Alguém acrescentaria algum conceito ao discipulado que o Joel falou? Ensinamento. Ok, desenvolve um pouco mais. Aplicar na vida das pessoas aquilo que você tem aprendido. Esse é um conceito muito dentro do que o pastor Charles falou ontem à noite. Aplicar na vida de outras pessoas e do que eu tinha falado também de manhã, aquilo que está fazendo efeito na minha vida. O que mais? Qual um bom conceito de discipulado que nós podemos ter? Andar junto. Quem falou? Andar junto. Andar junto com a pessoa. Disposição e obediência. Desenvolve um pouco mais, irmão. Como que seria essa disposição? O que seria disposição? Para ensinar. Ok. Não seria a própria disposição para servir também a Deus? Então... A própria disposição, o entendimento de que é uma obrigação do cristão, né? Não, se der vontade, se essa semana der tempo, se esse ano sobrar um tempinho lá, eu vou obedecer. Mas é uma ordem, uma obrigação do cristão. E hoje o que a gente vai fazer? Nós vamos olhar juntos, como já foi bastante discutido esse tema e falado, nós vamos olhar na forma prática. Tá, discipulado, que legal, eu acho que os irmãos têm entendido um pouco melhor isso, como é bom, como isso é saudável para a igreja, como isso é interessante acontecer na igreja, ok. Mas como acontece? O que não está tão dentro assim do discipulado? Então nós vamos ver o discipulado no contexto da igreja, no contexto de ministérios, de uma forma bem mais prática, tá bom? E através de algumas perguntas. Pode passar, Roy, por favor. A gente vai pensar sobre o conteúdo do discipulado. Quando a gente pensa no discipulado, o que nós devemos ensinar? O que nós devemos ensinar, gente?
Palavra de Deus? Pode passar, Rod. Qual é o conteúdo do nosso ensino? Palavra de Deus de novo? Bíblia. Para trocar, é a Bíblia, as Escrituras. Pode passar, Rod. Discipulado tem um prazo? Discipulado, pode passar. Discipulado tem um método? Sim. Pode passar, Rod, por favor. Pensando no conteúdo, pode colocar aí. O que nós devemos ensinar? A própria Bíblia diz o que nós devemos ensinar no discipulado. Pode passar? Devemos ensinar o quê? Como vocês falaram? A palavra de Deus. Eu falei um pouquinho a respeito desse texto ontem. O que nós devemos ensinar no discipulado? Devemos ensinar a palavra de Deus. A gente olha para alguns textos que vão nos ajudar a entender um pouco melhor. 2 Timóteo 3,16. Vamos ler junto? 1, 2, 3, vai! Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O que nós vamos ensinar, gente? A palavra de Deus. Por quê? Essa palavra de Deus, além de ser inspirada por esse Deus, ela diz, a própria Bíblia diz para o que ela se propõe. Ela se propõe para ensinar, a ensinar os nossos corações. Existem muitos princípios da palavra de Deus que você ainda não sabe. Na minha vida existem muitos. Onde nós guardamos a Bíblia da Mel? Tá no carro. Nós temos uma Bíblia que a gente conta histórias para a Melissa. E é muito interessante. Eu não sei como eles conseguem fazer isso, mas Davi, que na Bíblia, várias e várias páginas, eles resumem em 3. E ainda assim, quando eu vou contar para a Melissa, eu consigo tirar princípios em 3 páginas, que tem mais desenho do que letra. E ainda assim tem lá, e de vez em quando você pega algumas histórias e você fala: caramba, eu nunca tinha pensado no contexto dessa história com esse ensinamento, numa Bíblia para criança. Gente, tem muita coisa aqui para a gente aprender, tem muita coisa aqui que ela nos ensina. E eu não estou querendo dizer que o Murilo vai ensinar vocês. Não, o Murilo vai ser um instrumento de Deus, o pastor Charles vai ser um instrumento de Deus para ensinar disso aqui. E tem muita coisa para a gente aprender. A Bíblia, ela é útil para o quê? Para nos repreender. Falamos um pouquinho a respeito disso. Estamos começando a trilhar um caminho longe daquilo que Deus quer. Deus vai usar a sua palavra por meio da leitura dessa palavra, por meio de pessoas que ensinam essa palavra, por meio da igreja, para o quê? Me repreender. Murilo, se liga aí, olha o que a Bíblia está falando a respeito disso que você está fazendo. Olha o que a Bíblia está falando a respeito desse caminho que você está trilhando. Olha o que a Bíblia está dizendo a respeito dessas decisões que você está começando a tomar aí. Olha o que a Bíblia aponta na vida de alguns personagens que tomaram decisões parecidas. Olha só o caminho que você está começando a trilhar. É perigoso. A Bíblia, ela me repreende. A Bíblia, ela me corrige. Eu já estou trilhando esse caminho errado. A Bíblia vai então, através de personagens, de princípios, de histórias, de parábolas de Cristo, não sei, através da própria Bíblia, ela vai falar: olha, Murilo, você estava nesse caminho aqui, vem para cá. Ela vai corrigir a direção que eu tenho tomado na minha vida. Ela vai indo para cá. Um crente que tomou decisões erradas, talvez se afastou do relacionamento com Deus, então começou a dar mais atenção ao dinheiro, ao seu trabalho, aos prazeres, trocar carro, arrumar a casa. Enquanto a Bíblia estava trilhando um caminho lá para ele está para cá. E algum dia, talvez através do seu discipulador, através de uma pregação, através da IBD, a Bíblia corrigiu esse caminho e voltou
para cá. Se estava perto ainda, em um passo voltou. Se estava longe, em 2 passos voltou para o caminho. Não sei como vai ser essa mudança, essa correção, depende da vida de cada um. Mas a Bíblia diz que ela corrige. E por último, ela diz, eu prefiro a outra versão, que diz que ela instrui. Instrução é mais ou menos no seguinte sentido: tenho dúvidas, pastor, eu tenho dúvidas de como eu devo lidar com tal situação na minha vida. Eu sei que mais ou menos é isso, mas eu tenho dúvidas. Eu tenho algumas questões que eu não entendi ainda em relação à palavra de Deus nesse assunto, nesse tema, família, filho. Pastor, eu sei que eu preciso disciplinar meus filhos. Mas o que é disciplina? Porque quando eu era filho na casa dos meus pais, né? A gente não deixa de ser. Quando eu era filho na casa dos meus pais, era na vara de bambu que a gente aprendia a disciplina. E eu acho que não é bem isso que a Bíblia está dizendo quando ela fala de disciplina. Mas a minha esposa também, quando ela estava na casa dos pais dela, nunca teve nenhum tipo de disciplina. E a gente acha que também não é assim. Como que é isso? E a Bíblia então vai o quê? Vai nos instruir, vai nos mostrar o que é essa disciplina. Ela vai, pastor, quando eu estava lá, morava com os meus pais, essa questão de finanças, tudo que entrava saía, mas a gente vivia bem, a gente não passava necessidade, mas tudo que entrava saía, a gente comia bem, a gente viajava. Ah, mas minha esposa não, quando estava lá na casa dos pais dela, não, eles não gastavam nada. Meu sogro, né? Minha sogra, tá bom. Minha sogra controlava. Mas será que é assim, pastor? A gente não está conseguindo entender essa dinâmica. Como que a gente pode fazer? Acho que é difícil esse negocinho aqui. Como que a gente pode lidar com essa situação? Vamos olhar para onde? Para onde nós vamos olhar, gente? Para a Bíblia, ok? Ela vai fazer o quê? Ali no finalzinho, ela vai nos tornar perfeitos e perfeitamente habilitados. Para quê? Para toda boa obra. Quais são as boas obras? De forma pessoal, eu não sei o que Deus quer e o que Ele preparou para você como cristão. De forma pessoal, eu não sei quais são todas essas boas obras que Deus tem preparado para você de forma mais específica. Mas o que eu sei é que a partir da palavra de Deus, você vai estar perfeitamente habilitado para realizar essas boas obras, para fazer com eficiência, com amor, aquilo que Deus tem preparado para você fazer. Ok? Então essa é a primeira característica. O que devemos ensinar? Devemos ensinar a palavra de Deus. Um outro verso, um outro texto, Hebreus 4:12. Pode passar, Rod. A gente falou um pouquinho dele também ontem. Quando a gente vai... Na verdade, quando eu fui numa igreja dar um treinamento para uns líderes, infelizmente eu ouvi da boca do pastor de jovens. Ele falou assim: Murilo, muito legal tudo isso aí que você falou sobre discipulado, acompanhar, investir na vida. Que a palavra de Deus tem que nortear as decisões do líder, as decisões ministeriais. Por que a gente faz ou deixa de fazer tem que ser olhando para a Bíblia. Muito bom. Mas... sabe, ele não disse com essas palavras assim, né? Mas o que ele quis dizer é: mas o que os meus adolescentes estão passando hoje, os pecados e os problemas que eles estão vivendo hoje, a Bíblia não trata de uma maneira tão clara assim. E naquele momento, eu não lembrei desse texto para falar com ele. Depois, pensando no que ele tinha falado, não tem nada a ver. Está aí completamente errado. Porque ainda que a Bíblia não trate sobre ficar, ainda que a Bíblia não trate sobre pornografia, ainda que a Bíblia não trate sobre esse nome, ficar, sobre... Você vai procurar na Bíblia, não vai estar lá escrito pornografia. Não vai estar escrito... O que mais que são nomes de pecados nos nossos dias que não está na Bíblia? Consumismo. O que mais? Não é propriamente um pecado, mas depressão, né? Depressão.
A Bíblia não tem esses nomes ali. Ok. Mas ela trata das raízes, do coração. Talvez o nome não está ali, pornografia, mas ela trata de fornicar, mas trata de fornicação, trata do assunto. Por quê? Porque a palavra de Deus ela é viva. Quando a gente pensa numa palavra de Deus viva, a palavra de Deus ela é viva quanto para mim hoje, quanto ela é para o meu pai, quanto ela é para o meu avô, quanto ela foi para o meu bisavô, quanto ela foi para o meu tataravô, quanto ela vai ser para a Melissa, quanto ela vai ser para as filhas ou filhos da Melissa, para os meus bisnetos. A Bíblia vai continuar sendo viva. Talvez consumismo já não vai ser um pecado tão em moda, vai trocar de nome. Mas a Bíblia vai continuar tratando disso. Talvez pornografia não vai ser mais o pecado da moda. No tempo, daqui 30, 40 anos, não vai ter mais esse nome, vai ter trocado. Ficar. Há 30 anos, 40 anos, existia essa palavra? Era esse o sentido? Não, talvez mude, mas a Bíblia vai continuar tratando do nosso coração pecaminoso em relação a isso, ou não? Porque ela é viva. Até a volta de Jesus, ela vai continuar tratando desses pecados. Ela vai continuar sendo viva e eficaz. Eficaz no sentido de, ela trata, ela alcança e ela fala ao coração. Ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Quem é que conhece o nosso coração? Deus. Se você... o Tiago vai ser o meu discipulador. Tiago, o que eu estou pensando agora? Ainda bem. O Tiago não tem como saber o que eu estou pensando. Ele não sabe se eu estou pensando algo bom, se eu estou pensando algo que é pecaminoso. Ele não tem como saber se na conversa que eu tive com ele, tudo que eu falei realmente é o que eu estou sentindo. Se eu mascarei os meus sentimentos para agradá-lo. Até com o tempo a gente começa a conhecer um pouco mais as pessoas. Mas o coração delas, discernir, esquadrinhar, como o salmista diz, nós não temos essa habilidade. Agora, o Tiago como um discipulador, alguém que está me acompanhando, me ensinando, ele não precisa conhecer o meu coração. Ele não precisa saber se eu sou um mentiroso que está enganando ele. Que está, não, Tiago, é verdade, eu preciso me arrepender. É verdade, não, você está certo, Tiago. É verdade, é verdade, é verdade. Olha que eu falei, que cara mala. Que cara chato, ele fica aqui me incomodando. Ele não precisa saber. Por quê? Porque se o Tiago estiver nessa relação de ensino dele, apontando a palavra de Deus, é essa palavra que vai discernir, vai fazer com que os meus pensamentos e as minhas intenções comecem a ser entendidas por mim mesmo, comecem a ser iluminadas à luz da própria palavra, comecem a ser jogadas para que eu enxergue a luz da própria palavra, essa palavra que vai iluminar aquele esconderijo que o Tiago nunca vai ter acesso no meu coração. Essa palavra, através do mover do Espírito Santo, que vai então tocar para a mudança. Então, o que precisa ser ensinado? O que nós devemos ensinar? A palavra de Deus. Sentido. Pode passar o próximo, Rod, por favor? Qual é o conteúdo do nosso ensino? Qual é o conteúdo do nosso ensino, gente? O que nós devemos ensinar? Qual é o conteúdo do nosso ensino? Passa, Rod, por favor. Toda a palavra de Deus. Toda a Escritura. Quando a gente olha lá para Mateus 28, de 18 a 20, o pastor desenvolveu bastante esse texto. Nós vamos dar atenção em um detalhe ali. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar algumas coisas que eu ensinei para vocês. É isso? Ensinando a guardar o Pentateuco. Ensinando a guardar Mateus. Ensinando os Evangelhos. É isso?
Não. Ali, com certeza, Jesus não estava pensando e não estava falando ainda de toda a Escritura, como nós temos a junção e essa porção de Gênesis e Apocalipse. Não era isso que Jesus estava falando. Né? Todas as coisas que eu vos tenho ordenado, todas as Escrituras, ainda não era essa porção da Bíblia que a gente tem hoje. Quando a gente olha e a gente entende à luz das próprias Escrituras que tudo de Gênesis e Apocalipse que nós temos é palavra inspirada por Deus, então é a respeito disso que nós devemos ensinar. O conteúdo do nosso ensino abrange Abacuque? Sofonias? Quando foi a última vez que você leu Ageu? Jonas e Miqueias? Abrange Davi? Os ensinos da vida de Davi? Moisés? Quem mais? Um personagem bem esquecido. Vamos ver. Quem lembra de um personagem bem esquecido? Sofonias. Quem? Esqueceram. Esdras, Neemias. Existem lições para nós como crentes a serem tiradas, como eu disse, em Abacuque? Sim. Existem lições, fala Joel, a serem tiradas para nós na vida de Esther. Então qual deve ser o conteúdo do nosso ensino? É só os evangelhos? É só Gênesis? Não, é toda a Escritura. Todos os livros, todos os capítulos, todos os versículos. Tudo isso faz parte do nosso ensino enquanto discipuladores e enquanto discípulos. Isso faz parte do conteúdo, é toda a Bíblia. Não estou querendo dizer que em determinados momentos você não vai se ater a determinadas passagens, que você não vai se ater a talvez uma dinâmica diferente dentro da própria Bíblia. Ensinar teologia sistemática, a bibliologia, a teologia. Não estou querendo dizer isso. O que eu estou querendo dizer é, se a gente pautar todo o nosso discipulado somente em algumas porções da Bíblia, nós estamos falhando. Por quê? Porque toda a Escritura deve ser ensinada. Toda a Escritura deve ser aprendida. Ok? Por quê? Porque mesmo que eu não entenda lá em Levítico, daquele monte de informação, alguma coisa Deus quer nos ensinar. Talvez não no versículo, mas no parágrafo, no capítulo, num livro, não sei. Mas alguma coisa Deus vai me ensinar. Não vou tirar lições, mas Deus vai me ensinar a partir da sua própria palavra. Ok? Então, qual é o conteúdo que deve nortear o nosso discipulado? Toda a Escritura. Fala, Marissa. No adolescente, a gente pega muito isso. Tem os temas preferidos, namoro, pecado, pornografia. Você nunca ensina o tema da Bíblia para eles. Eles ficam sempre presos ao que você acha que eles estão aprendendo mais. Mas tem muita coisa para aprender na palavra de Deus, tem que ter sistema. Nesse sentido, entra algo bem prático quando a gente pensa no contexto do discipulado na igreja. O discipulado ele precisa de um currículo, ele precisa de um norte. Olha, vamos começar fazendo isso, depois a gente vai para tal lugar, depois a gente vai fazer isso, nós vamos seguir essa diretriz. Vamos olhar para a nossa igreja, nós precisamos talvez dar atenção mais aqui. Vamos olhar para os nossos adolescentes, vamos começar então falando sobre namoro, depois vamos falar sobre submissão aos pais, depois vamos falar sobre vários assuntos. Nós precisamos olhar e talvez de uma forma prática, quando pensar o discipulado na igreja, estabelecer um currículo. Por quê? Por causa disso que a Marissa falou. Quando a gente pensa no ensino e no discipulado de adolescentes, se a gente não estabelece um currículo, a gente sempre vai falar do que a gente acha que eles precisam ouvir ou daquilo que a gente domina. Como alguém que está ensinando, a gente vai falar sobre o que eles acham que precisam ouvir, o que nós achamos que eles precisam ouvir, ou sobre aquilo que nós dominamos, os assuntos que nós dominamos. E a gente esquece de falar sobre coisas básicas da Bíblia. Que talvez, no teu entendimento, quando você expor Esther,
mas eu vou expor Esther para os meus adolescentes, vou falar sobre Esther. E que eles vão, não é tão relevante para eles hoje. É relevante porque a Bíblia é viva até lá em Esther. É relevante porque a Bíblia é viva até em Ageu, em Neemias. E de alguma maneira a própria Bíblia está dizendo que vai ensinar alguma coisa. Que a própria Bíblia vai repreender, que a própria Bíblia vai corrigir e que a própria Bíblia vai instruir. Mesmo que a gente olhe e fale assim, mas que tipo de ensinamento eu vou tirar lá em Abacuque para os meus adolescentes? Eu preciso pensar, eu preciso me preparar para ser, lógico, eficiente, boas aplicações, mas a Bíblia como um todo deve ser utilizada. Pode passar, Roger, por favor. Próxima pergunta. O discipulado tem prazo? Não? Não? Não, gente. Não tem? Olha o que a Bíblia diz. O discipulado não tem prazo? Não tem mesmo. Vocês estão entendendo. O discipulado não tem um prazo. O pastor Charles expôs um pouco, nós conversamos, mas como acontece hoje na igreja, as 16 lições. Acabou as 16 lições. Você está pronto? Você é um discípulo perfeito depois das 16 lições? Não. Na nossa igreja lá em Bebedouro, por exemplo, antes de você se tornar um membro, você tem uma classe. Aqui é depois de se tornar membro ou antes também? Tá, então seria mais ou menos o mesmo esquema. Antes de se tornar membro, você passa por uma classe que a gente chama de doutrina. Acho que talvez aqui já tenha tido isso. Que é para conhecer um pouco da igreja, da dinâmica da igreja que a pessoa está entrando. Depois disso, é um discípulo perfeito? Não é. Discipulado, então, não tem um prazo. Se você entende assim, olha, tem aquele livrinho, esse é só um exemplo, tem aquele livrinho lá, seja um discípulo perfeito em 32 lições. Você vai ser um discípulo perfeito depois de 32 lições? Não. E se você achar que depois de 32 lições o livro te deixou um discípulo perfeito, você não entendeu nada daquele livro e nem do que é ser discípulo. Ele ocorre em etapas do discipulado? Ocorre. As 8 primeiras lições fazem parte do discipulado? Fazem parte. As 8 lições posteriores continuam um discipulado? Continuam. Que deveria estar em uma outra etapa agora? Seja através dos pequenos grupos, seja através de um líder acompanhando seus liderados, seja através de encontros com casais. Deveria. Isso é etapa? Isso talvez tenha um tempo? Por exemplo, o pastor Yuri vai ficar com os jovens, com os jovens, solteiros. Mais uma vez falando, o estado de solteiro, uma hora vai passar. Então, essa etapa, para a maioria, essa etapa vai ter um prazo? Sim, essa etapa tem um prazo. Depois disso, eles foram super discipulados pelo pastor Yuri. Acabou? Eles são agora não mais solteiros, iniciando um casamento como discípulos perfeitos? E não precisam ser mais... Não! Eles vão para uma próxima etapa. E depois, vamos supor, vão ser terceira idade sendo discipulado. E assim continua. As etapas do discipulado mudam. O modo como ele acontece muda. Os assuntos que ele aborda mudam. Mas o discipulado não tem um prazo. Você não pode achar e não pode entender, a perspectiva do que Cristo falou ali, ensinando-nos a guardar, que em algum momento você vai estar perfeito. Que você vai ser um discípulo perfeito de Jesus. Caminhamos nisso? Devemos caminhar para isso? Sim, devemos caminhar, como eu falei ontem, para ser mais parecidos com Jesus, mas sabendo que nós vamos continuar pecando, que nós vamos continuar falhando e carecendo dessa graça para nos tornarmos cada dia mais perfeitos. E na dinâmica do discipulado eu preciso de alguém que me ajude a isso. Ok? Então, o discipulado não tem um prazo.
ele continua ocorrendo enquanto nós estivermos vivos. O prazo talvez seja a morte, né? Aí sim. Esse é o prazo final. Então, ele tem um prazo? Desse jeito tem, a morte. Enquanto estivermos vivos, precisamos continuar sendo acompanhados por alguém. Precisamos continuar aprendendo da palavra de Deus. Pode passar. O discipulado exige um método? Quando a gente olha para Mateus 28, Jesus diz, ensinando-os a guardar. Se a gente olhar de uma maneira objetiva, ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu vos tenho ordenado. Ali, Jesus não está falando de um método. Jesus não falou assim, reúna em casa, faça... Jesus não está falando isso. Jesus está falando, ensine-os. Agora, quando a gente transporta o ensino para a realidade da nossa igreja, na parte educacional, nós temos métodos educacionais, não temos? Temos professores aqui, não temos? Quem é Joel é professor, não é? Professor de escola? Não tem métodos? Você é professor, Joel? Tem métodos lá? Tem? Quem mais aqui é professor? Tem métodos? Vocês ensinam. Ensinar é algo amplo que precisa de métodos. Todo mundo aprende do mesmo jeito? Não. Então, quando a gente transporta esse ensino de Jesus para que ensinemos outras pessoas, no contexto da igreja, isso vai ter métodos, estratégias, planejamentos, abordagens diferentes. O discipulado, ele não é método, ele não é um método, mas ele, quando inserido no contexto da igreja, ele acontece em métodos, em planejamentos, em estratégias, ok? Mas pensem bem e entendam bem, o discipulado não é um método, o discipulado é uma ordem, o discipulado não é um planejamento estratégico de crescimento de igreja, o discipulado não é um planejamento para multiplicação dos cristãos. Não é, ele é uma ordem que por si só oferece muita coisa boa. A igreja acaba crescendo por essa ordem, mas por si só ele não é um método. Ok? Bem claro quanto a isso, gente. Quando a gente traz essa ordem de Jesus para a nossa igreja, ele deve acontecer por métodos. Por quê? Porque é como nós fazemos e aprendemos. Você vai para a escola, você aprende matemática, ou deveria aprender matemática por um método. Você vai aprender inglês, existem vários métodos de se aprender inglês. Existem vários métodos de se ensinar inglês. Agora, inglês é um método? Não, inglês não é um método. Discipulado, a palavra de Deus. Existem várias maneiras de se ensinar a palavra de Deus. Existem várias maneiras diferentes de se aprender da palavra de Deus, mas a palavra de Deus é um método? Não. Então o discipulado não é um método. Quando nós trazemos para a realidade da igreja local, ele acontece por métodos, ok? Qual vai ser o método que a igreja vai adotar? O pastor falou um pouquinho ontem, explicou para a igreja. Talvez vocês vão chegar à conclusão depois de que pastor, está muito legal, mas a gente precisa pensar em outra coisa, porque está faltando casa, ou está ficando muito cheio. E aí vocês vão ter que traçar uma outra estratégia para continuar o ensino de Jesus sobre o discipulado, para continuar a ordem de Jesus sobre o discipulado. Pensando, planejamos um método diferente para que o discipulado aconteça na nossa igreja, ok? Então o discipulado, ele exige métodos? Exige. Lembrando que ele não é por si só um método, mas ele é uma ordem de Cristo. Se não tiver método nenhum, o discipulado deve acontecer? Vamos pensar qual seria o método mais básico, talvez, quando Cristo pensou no discipulado. Qual seria o método mais básico? Gente ensinando gente. Talvez quando ele pensou no que nós estamos falando hoje também. Mas quando ele estava ali, falou, ensinando-os a guardar, ele estava pensando em gente ensinando gente, em
alguém ensinando mais 10 pessoas ali, mais 5 pessoas, mais 20 pessoas. Ele estava pensando nisso. Talvez ele não estava querendo dizer assim, agora a gente vai ter que ter uma casa em cada bairro para... Não era isso que Jesus estava querendo dizer. Hoje é um método bom para nós. Talvez na igreja pensar, olha, se tiver uma casa aqui, mais gente da nossa igreja pode ir aqui, depois nessa mais gente consegue vir aqui nesse bairro. Nesse bairro não precisa porque não tem ninguém da igreja ali, vamos concentrar. É um método, é uma estratégia. Mas quando Jesus estava falando gente ensinando gente. Alguém ensinando outras pessoas. Tá? E hoje a gente vai então traçar os planejamentos, métodos para que isso aconteça na realidade da nossa igreja, da nossa cidade, que talvez Serra Negra não seja igual a São Paulo, São Paulo não seja igual a Bebedouro, a igreja aqui em Serra Negra não seja igual a nossa igreja lá em Bebedouro. Os métodos, as estratégias vão mudar, ok? Pode passar. Quando você olha para a realidade da igreja aqui de vocês, quais são? O pastor propôs algumas maneiras. Mas quando vocês pensam na realidade da igreja de vocês, quais são algumas outras maneiras que vocês veem, alguns outros métodos que vocês veem para que o discipulado aconteça? Que talvez não foi pensado ainda. O que vocês diriam? Olha, eu acho que daria certo isso, acho que seria legal isso. Ou, eu acho que talvez se a gente fizesse assim não daria tão certo. Um de cada vez. Não precisa brigar. Quem se arrisca? Ah. Pessoas interessadas. Pessoas interessadas que gostam de futebol americano, claro. A gente tem uma turminha que joga todo sábado. E lá a gente tem agora a ideia de desenvolver o relacionamento pessoal, além da prática do esporte, precisar do principal. E com esse contato, relacionamento, a gente está vendo, conhecendo pessoas, aconselhando, de repente, alguns já até tentaram vez ou outra, mas a gente tem tido oportunidade de ter. Trabalhar até na vida. Lá consegue ser alguns Legal. Esporte é algo que pode nos ajudar com o discipulado? Sim. Muito. E está falando aí futebol americano. Deve ser muita briga. Mas é uma oportunidade boa? De discipulado? Vamos pensar. Aqui é algo legal para a gente pensar no contexto de realidade de igreja. E você trabalha... Quantos jogam lá? 18. Todos são crentes? Quantos são crentes? 3. Tá, 3 são crentes. Vamos colocar que 15 que está lá sempre não são crentes. Esses 15 estão sendo discipulados pelo Guilherme? Estão sendo discipulados pelo Guilherme? Esses 15 que não são crentes estão sendo discipulados pelo Guilherme? Sim. Não. Por que eles não estão sendo discipulados pelo Guilherme? Porque eles não são discípulos ainda. Ok? Na realidade da igreja a gente tem que tomar cuidado com isso. Nem tudo é discipulado, gente. Então, é boa, é uma excelente estratégia. É uma excelente estratégia para... Tá. Sim, vou falar então agora. Eles não estão sendo discipulados, concordam comigo? Eles não são discípulos. Eles estão sendo influenciados, eles estão sendo evangelizados, eles estão sendo impactados pela palavra de Deus. Agora, desses 15, todos eles, vamos pensar, todos eles vão entender a verdade do Evangelho, entregar a sua... É bem provável que não. Mas vamos supor, pensar assim, com muita alegria, que 10 deles, no meio do ano, o Gui trabalha, quem mais joga? Joel, Rafa, trabalhando com esses 15,
E vai, um se converte, o outro se converte, tal, até o meio do ano. 10 deles entenderam a verdade do Evangelho, foram impactados pela vida dos 3, que não dão cotovelada, que não brigam, que não falam palavrão, que têm uma vida diferente e tal, e entregaram a sua vida a Jesus. Agora eles são o quê? Agora eles são discípulos. Agora sim, através do esporte, naquele encontro, quando é o jogo? De sábado, eles podem ser discipulados. Talvez eles morem longe da igreja, talvez eles nunca vão no encontro de jovens lá do pastor Yuri, talvez eles nunca vão aparecer no começo agora, no encontro de casais, nos pequenos grupos das casas, mas ali, ou talvez eles façam parte de um outro grupo, morem em outra cidade, não sei. Mas ali é um campo para eles serem discipulados por esses 3. Na transição de quê? O discipulado é um ensino e uma comunicação do quê, gente? Da palavra de Deus. Do Evangelho que transforma. Mas o que o discipulado não é? Aquele evangelismo de mostrar o amor de Deus, derramando o sangue do seu Filho na cruz, da ressurreição. O discipulado não é isso, tá bom? Quando eu conheço alguém que é não crente, eu não vou discipular essa pessoa, eu vou evangelizar essa pessoa para que ela, entendendo o Evangelho, entendendo os passos básicos do Evangelho, aí sim, entregando sua vida a Jesus, ela se torne um discípulo para começar a ser discipulada. Ok? Então o discipulado, ele não é o evangelismo. E o evangelismo não é o discipulado. Assim como quando eu encontro uma pessoa e ela vem me falar sobre os seus problemas, e eu converso com ela, eu discipulei essa pessoa, eu aconselhei, eu exortei, admoestei, incentivei, eu fiz qualquer outra coisa. Mas se eu não tenho um acompanhamento com essa pessoa, eu não estou discipulando. Eu estou aconselhando, eu estou mentoreando. Mas se eu não tenho aquela continuidade, eu não preciso chamar isso de discipulado. Tá bom? Nós temos outras formas de impactar a vida das pessoas, que nem tudo é discipulado. Eu posso ensinar uma pessoa sem estar necessariamente discipulando aquela pessoa. Por quê? Porque eu vejo essa pessoa uma vez por ano, eu vejo essa pessoa de vez em quando, ou essa pessoa faz parte de outra igreja. Então ela não é um discípulo meu, ela é um discípulo do pastor dela, do líder dela na igreja, que eu posso estar ensinando, eu posso estar aconselhando, posso, mas eu não preciso estar necessariamente discipulando. Mais ou menos isso? Ok? Quais são outras formas para que o discipulado aconteça em relação à igreja? A questão do esporte é algo muito legal. Se vocês puderem investir, continuem investindo nisso. Faz muita diferença mesmo. E para jovens, adolescentes, é o jeito mais fácil da gente trazer gente nova para a igreja nesse sentido. Por quê? Porque você está chamando para jogar futebol americano. Você não está falando para ele vir no culto. O culto é atrativo para nós que somos cristãos. Para quem não é tão atrativo assim. Agora, futebol americano é. O que mais são algumas estratégias legais? Cada pessoa escolher outras pessoas para ser discípulo, para discipular outras pessoas e de acordo com as preferências, aquelas pessoas que comprometeram, eu 3 jovens, no qual eu quero investir na vida mais também e acompanhar aqueles casos e a partir daí, aquelas preferências de seguir com o presidente da zona no próximo cinema. Aí eu vou seguir esse contexto, vou assistir Ok. Excelente, a questão de entrar um pouquinho nessa. Existe o discipulado formal e existe o discipulado informal. Discipulado formal talvez seja o que a igreja vai adotar. Um dia, um horário, pessoas determinadas para aquele lugar, para aquela hora, para estudar determinado, que vai ser o sermão do domingo anterior. Isso é formal, não é? Tem horário, tem data, tem conteúdo já
pré-programado. Esse é um discipulado formal. Agora existe o discipulado informal, que é bem o que o Renato falou. Vou reunir ali, vamos sair em 2, 3 casais, e eu quero propositalmente, intencionalmente, sair com eles, bater um papo, comer uma pizza, e ali dentro, ali na mesa, a hora que surgir um assunto de filhos, eu vou dar uma orientada. Eu não programei o assunto, eu não programei o que ia acontecer. A única coisa que nós fizemos foi: e aí, vamos sair junto esse final de semana? Vou pegar os meus 2, 3 adolescentes. Gente, vamos lá assistir um filme? Vamos em casa tomar um sorvete? Esse é um discipulado informal, em que nós vamos sentar, bater um papo, e os assuntos vão surgindo. Eu, como alguém mais maduro, vou mediar esses assuntos, vou facilitar a conversa, vou dar os princípios da palavra de Deus. Isso foi bem legal no que aconteceu. Eu falei que acompanhei 3 meninos durante esse ano, e foi bem assim. Eles chegavam em casa e eu não tinha um material preparado com eles. A gente batia papo, a gente conversava, e no começo um pouco mais travado, mas depois bem mais... Eles abriam o coração mesmo, e a gente ia conversando, e eu ia falando: cara, mas será que isso realmente é real? E algumas vezes, foi como eu disse para vocês antes, era coisa prática da vida. Murilo, eu não sei se eu continuo aqui fazendo seminário ou se eu vou para a faculdade. Meus pais têm essa opinião, minha mãe tem essa, eles falam que eu posso escolher. O que você acha? Gente, é pecado continuar fazendo seminário? Não. É pecado por si só ir para a faculdade? Não. Então, não é algo prático de olhar e aí, conhecendo aquele rapaz, falar: cara, olha, por que você vai tomar a decisão de continuar o seminário? Avalia isso, isso e isso. Por que você vai tomar a decisão de ir para a faculdade? Avalia isso, isso e isso. Isso, gente, é o discipulado informal. Não tinha, no nosso tinha data, tinha horário que eles iam para ir embora, principalmente, mas não tinha muito o que a gente ia conversar. Os assuntos iam surgindo. Depois, durante a semana, eles apareciam lá no escritório, ia que ele tinha ficado com vergonha de falar alguma coisa na frente dos outros 2, e a gente batia papo durante 1 hora, ele ficava lá, a gente batia um papinho, conversava um pouquinho, totalmente informal. Essa questão do discipulado informal, a gente faz muita diferença, cria muita afinidade. Agora, o discipulado informal não dá para acontecer em grupos muito grandes, porque aí você precisa de uma organização maior, né? Já pensou você pagar pizza para 17 adolescentes? Coitado de você. Coitado de você. Então é melhor você ficar com 2 ou 3, que é mais fácil. Eu também achei o discipulado, além do formal, do informal, o não formal, que é aquele que acontece, por exemplo: eu preciso lá pegar meu sobrinho no aeroporto. Aí eu chamo meu irmão para comigo. Então, realmente o meu desejo principal não era tratar alguma questão, mas a gente, enquanto está fazendo outra coisa, a gente aproveita ali. Eu vou na praia, daqui a pouco encontro lá o pessoal, a gente não dá. O pessoal tá viajando. O principal não é isso, mas a gente aproveita a oportunidade para falar sobre coisas de Deus. Sim. Através de uma postura, né? Através talvez de uma reação, né, de você estar ensinando, né? Eu creio que isso, gente, é a questão da intencionalidade no meu relacionamento. Eu não vou chamar o Joel para ir comigo no aeroporto só para carregar as malas. A gente vai buscar alguém lá no... Joel, vamos comigo? E aí a gente entra no carro, liga o som alto. Não, eu vou chamar o Joel e a gente vai conversar. Talvez a gente não vai falar nada de Bíblia. Não tem problema. Eu vou conhecer mais o Joel, vou conhecer mais da família do Joel, vou conhecer mais do trabalho do Joel. Gente, isso é a questão de investir vida na vida. São relacionamentos intencionais. Você sabe que na igreja tem um menino que vem de um lar totalmente desequilibrado, e você tem a sua família equilibrada. Chama esse menino para ir na tua casa de vez em quando. Mostra para ele o que é uma família equilibrada. Você não precisa sentar com ele e falar assim: ó, então, agora uma família equilibrada senta na mesa e almoça todo mundo junto. Ó, uma família em que o marido ama a esposa, ele não manda a esposa calar a boca. Você tá vendo? Eu não falei pra minha esposa calar a boca nenhuma vez, você viu? Não, faça como você faz sempre e ele vai perceber. Tá bom? Isso é intencionalidade no relacionamento.
do acompanhar pessoas. Olha, tá olhando para o fulano ali, dá pra gente investir na vida dele nessa área. Dá pra gente impactar a vida dele nessa área. Faça isso, acompanhe, ok? Na intencionalidade. E aproveite as oportunidades que você tem. Vou pra praia, tem lá um quarto vazio. Chama alguém, chama um adolescente para ir com você. Chama alguém mais velho para ir com você. Me chama para ir também, tá bom? Isso é espera. Ok? Fica a dica. Não, vai pro próximo. O próximo, por favor. Quais são algumas maneiras que na sua vida o discipulado pode ser melhor desenvolvido? Então pensa na tua vida. Será que você tem dado oportunidade para que pessoas te procurem? Será que você tem dado oportunidades para que você conheça outras pessoas para acompanhar? Lembrando, gente, nem todo mundo precisa discipular todo mundo. Talvez você esteja na fase de, durante um tempo, ser só um discípulo, aprender mais e mais, amadurecer mais e mais, para discipular alguém. Eu não creio que todo mundo necessariamente tem que estar discipulando alguém. Você primeiro tem que ser um discípulo que maneja bem a palavra de Deus, que aquela questão de Timóteo, idôneo, alguém que não tem... o que o pastor Davi Murk sempre fala, você não tem fiapos em que as pessoas vão agarrar e tirar a tua roupa, de fazer aquela máscara, ou aqui te deixar sem roupa, grudando em fiapos. Não, é alguém que está crescendo, está amadurecendo, está sendo moldado por Deus. Então eu creio que todos nós, em algum momento, podemos nos tornar discipuladores, mas nem todos nós estamos em condições de sermos necessariamente um discipulador. Tá bom? Precisamos tomar cuidado com isso. Você talvez tenha que caminhar um pouco mais. Por isso eu falei, converse com o teu líder, converse com o teu pastor. Não vá, vem aqui, eu vou te discipular agora. Talvez não seja a hora. Ok? Então, quais são algumas maneiras da sua vida? Talvez o tempo, a vontade, o entendimento sobre a necessidade de ser um discípulo. Ok? De dar essa oportunidade. Tá bom? Pode falar, pastor. O que eu acho legal também realmente às vezes a pessoa não está preparada para discipular, mas ela está sempre com a necessidade de ser discipulada, né? E por isso também você sempre tem essa figura do seu discipulador, se alguma pessoa tem um momento de dificuldade, eu vou pedir uma ajuda, vou pedir um conselho. E no seminário a gente percebe muito essa diferença. Todo mundo tem as mesmas aulas, tem os mesmos livros e faz os mesmos trabalhos. Mas você percebe que aquela pessoa que corre mais atrás dos professores, que corre mais atrás dos discipuladores, são pessoas que melhoram, que crescem mais, que se desenvolvem mais. Então acho que essa questão se eu falar, alguma maneira na minha vida do discipulado ser melhor desenvolvida, eu querer ser discipulado, eu tenho esse desejo verdadeiro, essa sensação, que não é apenas uma sensação, mas a realidade da necessidade que ele tem de que alguém me influenciando positivamente. Eu acho que quando eu era adolescente eu não tinha essa percepção. Talvez eu achava que eu já estava pronto, eu achava que agora eu já estou na fase de ensinar, né? E é bem essa questão do orgulho, né? Não, eu preciso ainda, eu preciso ser discipulado, preciso ser ensinado. E aquele que melhor ensina é quem entende que ainda tem muito a aprender. Quem vai continuar ensinando bem? Quem entende que ainda continua tendo que aprender, né? Pensando um pouco no que a Cris falou, será que a gente não precisa mudar a questão de eu olhar para alguém que não tenha o mesmo estilo que o meu, talvez não fale como eu falo, não goste, e eu não quero que ele seja meu discipulador por isso. Mas o meu discipulador, ele não é engraçado. O outro, eles vão para a sorveteria uma vez por semana, a gente faz jejum e oração uma vez por semana. A questão de olhar para o seu discipulador como alguém que está te discipulando, investindo na tua vida com a palavra de Deus, e não necessariamente alguém que você só está lá pelas afinidades. Não, a gente tem tudo em comum. Não necessariamente vocês vão ser
bons discípulos e discipuladores. É porque tem tudo em comum. Ok? Certo? Aqui é lá e aqui. É lá e aqui. Um casal que discipulava adolescentes numa igreja. Bem mais velho já. Deixa eu olhar se não tem ninguém parecido aqui. Não tem. O Duva é baixinho, bem baixinho, gordinho, careca e gago. Perfil de líder de adolescente. Sim? Não. Se vocês conhecessem os adolescentes que eles impactaram. Gente, é uma coisa fantástica. Fantástica. Por quê? Porque eles davam tempo para essa molecada. Eles chamavam essa molecada para sair. Eles chamavam essa molecada para fazer um monte de coisa juntos. De alguém que você olha e fala assim, cara, como pode ser um líder de adolescente? Não sei. Mas derramava sua vida para aqueles adolescentes, sabe? Se desgastava por aquela molecada. Levava aquela molecada para casa e fazia acampar dentro com 40 adolescentes na casa. Gente, se doaram pelo ministério, se doaram. Hoje, eles já não estão mais à frente do grupo de adolescentes. Quem está? 7 ou 8 adolescentes, 7 ou 8 jovens que eram adolescentes deles. Que continuaram, que estão fazendo faculdade, não é mais um casal, não são mais 2 pessoas. Por quê? Porque eles são adolescentes, fazem faculdade, trabalham. Então a dinâmica precisa de mais gente para acontecer. Mas acontece de uma molecada que trabalha com juniores, de uma molecada que trabalha com adolescentes e faz um trabalho com essa molecada de discipulado muito, muito grande. A gente vai nessa igreja, é uma igreja presbiteriana em Tatuí. A gente vai nessa igreja, é notório, é visível como é uma juventude saudável. É visível, assim, como eles são saudáveis nas conversas, como eles são saudáveis no jeito de se relacionar, nas roupas que eles usam, nas brincadeiras deles. É visível. É muito legal isso. Rod. A Rod perguntou assim, existe de discipuladores? De pessoas te influenciando? Porque às vezes tem uma pessoa que ela tem mais tempo de igreja, mais conhecimento e tal, eu admiro muito essa pessoa e eu colo nela porque eu quero aprender com ela. Mas às vezes tem outra pessoa que ela também é mais velha e tal, e ela decide que ela quer investir na minha vida. Entendeu? Tá, legal. Se existe um número de pessoas que estão influenciando a minha vida, eu creio que não. Desde que eu não procure porque ele vai massagear o meu pecado naquela área que o outro iria confrontar. E aí quando ele é casado, eu quero casar, eu vou procurar a orientação de quem é casado. Por mais que... Quem é solteiro aqui? Como teu nome? Por mais que o Kleber esteja me discipulando, provavelmente nessa área, ele não vai conseguir me acompanhar. Por quê? Porque ele ainda não entende, não vive essa realidade. Não tem problema com isso. Quando eu estou querendo conhecer e aprender mais da Bíblia e usando as pessoas que estão ao meu redor para isso, ótimo. Eu não posso fazer isso porque, o Kleber não vai poder falar sobre casamento comigo. Então, que bom. Quando for sobre casamento, eu vou ali e converso com o Kleber. Quando for sobre finanças, eu converso com aquela outra pessoa ali, porque eu sei que ele também vive mais ou menos as coisas que eu vivo, ele não vai falar sobre isso comigo. Não, aí não. Mas se eu estou querendo aprender da Bíblia e abraçando as pessoas que estão ao meu redor para me ensinar aqui, ótimo, façam isso. Ok? Fica a dica. Próximo. Eu acho que discipulador, conselheiro multimédia. Talvez esse sentido. Ok. Aí você conversa com o teu pastor. Fica a dica. Procure alguém para você discipular. Fale com o teu pastor antes.
Talvez o seu pastor vai falar, vamos esperar mais um tempo. Antes de você discipular alguém, eu quero te discipular um pouco. Olha, eu quero que aquela pessoa te acompanhe antes de você discipular aquele outro, tá bom? Então fale com o teu pastor. Mas, se você está sendo incomodado por Deus, vá falar com ele. Não ficar, eu não posso, eu ainda tenho muito que crescer, muito que aprender. Fale com ele, tá bom? Fale com seus pastores em relação a isso. Próximo. Procure alguém que te discipule. Fale com o teu pastor. Liga para o teu pastor, 0800 pastor. Tá bom? Fale com ele. Pastor, eu estou procurando alguém para me discipular. E o pastor vai falar, mas você está com dificuldade em qual área? Não, estou com dificuldade nessa área. Então talvez seria melhor que essa pessoa te acompanhasse. Ah, pastor, mas fica muito longe. Ah, então vamos pensar aqui, tal. Converse com eles. Tá bom? Pastor, eu estou sentindo que eu preciso ser discipulado, preciso ser acompanhado. E eu espero que até o final do retiro vocês entendam isso e procurem seu pastor de verdade. Ele vai falar, ó, vamos pensar então assim, ó, vamos acompanhar assim um tempo, vamos fazer assim e tal. E vai traçar o quê? Estratégias para que isso aconteça. Preste atenção aos detalhes. Tempo, afinidades, interesse. Se você só tem o teu tempo livre à noite, você vai conseguir discipular um jovem universitário que trabalha de dia e estuda à noite? Não vai ter jeito. Enquanto você tem seu tempo livre, ele está o quê? Estudando. Não tem, o tempo não vai bater, vai ser muito difícil. Tá bom? Então pense na questão do tempo, pense nessa questão de afinidades. Não tem nada a ver. Eu sou corintiano, eu sou São Paulino. Ele é corintiano. Não dá, gente. Não dá discipulado desse jeito, não existe, tá bom? Corintiano, São Paulino, palmeirense. Não, tô brincando. Mas pense nas afinidades. Será que, a gente gosta de fazer as mesmas coisas, gosta de ir no mesmo lugar, a gente tem as mesmas conversas? Que bom, vai facilitar. Não é essencial, mas vai facilitar. Interesses. Eu vou discipular um grupo aqui, mas um está entrando na faculdade, o outro está casando e o outro está se aposentando. Os interesses são muito diferentes, as conversas vão ser muito diferentes. Talvez vai demandar um tempo muito grande no discipulado. Se você tivesse um grupo de 3, 4, 5, 10 entrando na faculdade, um grupo de 3, 4, 5, 10 se aposentando, você conseguiria então discipular e acompanhar de uma maneira um pouco mais objetiva. Pode ir? Preste atenção ao número de pessoas. Discipulado dificilmente vai ser feito em um número muito grande de pessoas. Então, vamos discipular. Eu sou um discipulador aqui de 50 pessoas. Sinto muito, você vai falhar. Por quê? Você não vai lembrar de ligar para todo mundo. Você não vai conseguir acompanhar todo mundo. Você não vai conseguir saber os problemas de todo mundo. Ok? Por quê? Porque o discipulado, quando ele é realmente eficaz, ele é aquele discipulado em que eu sei o nome do pai, da mãe, sei o endereço, sei o dia de aniversário, sei aniversário de casamento. Eu estou junto, estou ligando, estou falando, a gente está acompanhando. Eu sei que essa semana ele vai ter um exame, então eu vou ligar. 50 pessoas, sinto muito, mas você não vai conseguir. Não vai dar. É muita gente para você acompanhar. Preste atenção ao número de encontros. Se vai ser a estratégia, um encontro ao ano vai dar? Acho que não. Um encontro por dia vai dar? Acho que é muito. Um encontro por semana é bom? Não sei. Vocês vão ter que sentar e avaliar esse tipo de coisa. Um encontro por semana e a gente se conversa pelo WhatsApp. Um encontro por mês e toda semana a gente liga um para o outro. Não sei. A dinâmica de Serra Negra é uma cidade pequena. Talvez dê para se encontrar 2, 3 vezes por semana. São Paulo é uma vez ou outra. Não dá. Então, qual é a dinâmica da realidade da igreja de vocês? Preste atenção se o método está dando certo. Será que o encontro, o que a gente tem feito durante o nosso tempo junto, está dando certo? Está gerando resultado? As pessoas estão crescendo? Talvez não. Talvez vocês vão ter que sentar com os pastores e falar: pastor, se a gente fizesse um negócio diferente aqui, se a gente seria melhor. Então, como líderes, alguém que está discipulando, e como discípulo, você tem que estar olhando se o método está dando certo. Olha, esse negócio da gente fazer o discipulado nas casas, naquela casa, não está dando muito certo, está sendo muito longe, está sendo muito difícil, não está dando... É olhar, o método tem dado certo, não tem? Tentar junto com o pastor, com a liderança da igreja e falar: pastor, acho que a gente podia pensar um pouquinho melhor nesse método aqui, olha, se a gente adaptasse isso aqui,
Ó, a noite está sendo difícil por isso, nesse dia está sendo difícil por isso. Olhar o que está acontecendo de forma prática e falar, ó, podemos mudar isso, podemos mudar aquilo, para que o discipulado não pare e continue acontecendo. Ok? Gente, alguma sugestão, algum acréscimo, alguém quer falar? Fala, Marissa. É bem interessante quando a gente pensa em faixas etárias, né? De onde que é o alcance de cada faixa etária? Cada geração alcançando o quê? É do Palavra da Vida esse? O Palavra da Vida tem uma filosofia, que é cada geração alcançando sua geração. É um modo como a gente trabalha no Ministério de Clubes, de cada geração alcançando sua geração. Como isso acontece? Quem aqui tem mais de 60 anos? Carlito? Quem aqui tem 15 anos? Como que é teu nome? Julie? Ô, Carlito, você sabe o que os adolescentes mais ou menos da idade da Julie estão assistindo na TV? Você sabe mais ou menos as músicas que ela gosta de ouvir? Tem uma noção? Você sabe quem são as pessoas que ela admira? Que a galera da faixa etária dela admira? Obrigado. Julie, você sabe quais são os programas que o irmão Carlito... Júlia? Quais são os programas de TV que o irmão Carlito gosta de assistir? As músicas que ele gosta de ouvir. Você sabe quem são as pessoas que ele admira? Não? Por quê? Gente, é muito mais fácil para quem vive as realidades da sua faixa etária conversar com quem? Com quem é da sua faixa etária. É muito mais fácil para Júlia conversar com quem é da faixa etária dela. É muito mais fácil a Júlia acompanhar e estar junto, ensinar, impactar alguém que é da idade dela, da faixa etária, da geração dela. Assim como o irmão Carlito, da geração dele. Isso não está querendo dizer, eu não estou querendo dizer que eles não possam interagir. Mas o que eu estou querendo dizer é que é muito mais fácil um junior impactar a vida de quem? De um outro junior. Por quê? Com quem é que ele conversa durante todos os dias no período da manhã ou da tarde? Com os amigos dele que tem 20 anos? Não, que tem 10, 12 anos. Com quem um adolescente conversa a maior parte do seu tempo? Escreve para quem? Para outros adolescentes. Cada geração deve estar empenhada em ganhar a sua geração, ou seja, a impactar as pessoas da sua faixa etária, daquela, não só a faixa etária, mas quando a gente é solteiro, a gente não anda com gente solteira? Quando a gente casa, a gente não começa a andar com gente que casou, acabou de casar igual a gente? E quando você tem filho, parece que todo mundo tem filho também, você começa... As conversas são todas sobre filhos, e o negócio sobre... É assim. Não é muito mais fácil você impactar quando você tem lá o seu filho mais novo? Não é muito mais natural quando você chega com um casal que tem filhos também, você começar uma conversa? É muito mais fácil impactar alguém que está vivendo as mesmas coisas que eu estou vivendo, que está passando pelas mesmas situações da minha faixa etária ou da minha situação ali como casado, alguém que tem filho, entrando na faculdade, conquistando o primeiro emprego. É muito mais simples trabalhar assim. Então essa é algo que a gente deve levar em consideração. Cada geração ganhando a sua geração, cada geração impactando a sua geração, porque é muito mais simples, é muito mais fácil. Ok? Vamos orar? Deus, muito obrigado pelo nosso tempo juntos. Muito obrigado porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de entendermos e aprendermos mais sobre o que é o discipulado, Deus. Que em nossos corações nós possamos realmente entender os métodos para que ele aconteça no contexto da igreja, os métodos para que ele seja aplicado em nossas vidas, mas que possamos também entender que ele é uma ordem, que ele é essencial à igreja, que
É com o discipulado que a igreja cresce de maneira simples e saudável, que a igreja cresce com qualidade e não só com quantidade, que a igreja cresce de uma maneira a influenciar as pessoas que estão ao nosso redor e não só a inchar e crescer fisicamente, estruturalmente, mas não alcançar os perdidos, ó Deus. Muito obrigado, porque o Senhor dá esse tempo de retiro com esse assunto, ó Deus. Em nome de Jesus nós oramos. Tá?